Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz de Deus possa estar com todos e certamente estará. Compete-nos falar hoje, esta noite, sobre o poder da fé. O poder da fé que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé Remove Montanhas. Eu só vou ler o início aqui desse capítulo, da passagem de Jesus, depois a gente tece alguns comentários a respeito disso. Então vamos lá, meus irmãos. A fé transporta montanhas, capítulo 19, tá? E o subtítulo aqui, o título que nós vamos discutir, nós vamos tratar, é o poder da fé. Então vamos ler a passagem aqui de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esses meninos. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. O poder da fé. Então, minhas irmãs, meus irmãos, a gente desde sempre vem ouvindo, essa passagem de Jesus, essas palavras de Jesus, de que a fé é capaz de mover montanhas. E de fato é mesmo capaz de mover montanhas. O que é a fé? A gente até pode dizer, fé é acreditar muito em algo, em alguém, ou acreditar muito em você. Isto é a fé. Acreditar. Pois bem, nós temos a fé quando alguém tem fé em si mesmo, que vai, se for uma fé dirigida para o bem, e tudo é energia, o nosso pensamento é energia, quando a gente acredita que vai realizar determinada coisa, se for uma coisa construtiva, se for uma coisa boa, certamente vamos conseguir, porque obteremos o concurso da espiritualidade para tanto. Concurso este que vem nos fortalecer, que vem nos dar, digamos, por assim dizer, aquele ânimo, aquela certeza de que conseguiremos atingir o nosso objetivo. Evidentemente, se for um objetivo nobre. Daí porque Jesus disse que se tivesseis fé
tire-se para essa montanha, mova-se dali para ali, e ela assim o faria. E quando Jesus fala em montanha, ele não está falando da montanha, do morro, do acidente geográfico chamado montanha. Ele está falando das dificuldades que nós temos, das nossas más inclinações, das nossas imperfeições. É disso, então, que ele está falando, as montanhas que existem dentro de nós. Se tivéssemos fé, se tivéssemos perseverança, se tivéssemos boa vontade, conseguiríamos remover todas essas montanhas que atravancam o nosso progresso, que atravancam o nosso progresso espiritual. Saibam vocês, meus queridos irmãos, irmãs, uma pena que não posso estar presencialmente devido a essa pandemia, mas saibam vocês que essa fé é um grande indutor do nosso desenvolvimento. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, para ter fama, não estamos aqui para acumular, né, tesouros. Nós estamos aqui para progredir, para evoluir. Uma das leis morais ou divinas é a lei do progresso. Estamos aqui para progredir. E o que nos dá força para podermos de fato progredir, para caminhar na seara do bem, para caminhar de modo feliz? O que nos dá força? Que nos dá certeza de que que chegaremos a um porto seguro? É a fé. É a fé que nos dá essa força. E como vamos conseguir essa fé? Pela oração, pela meditação, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. A fé é potencializada, minhas queridas, meus queridos irmãos, pela oração. A oração abre um canal direto entre nós e o mundo espiritual. E os nossos amigos espirituais acorrem até nós, fortalecendo a nossa fé, nos intuindo para superarmos as adversidades da vida, para sermos perseverantes naquele objetivo, que é o nosso progresso, que é a prática do bem. Não estamos aqui neste planeta para passear. Esse aqui não é uma colônia de férias. Vejam vocês que o sofrimento em todos os quadrantes do mundo prepondera no planeta Terra. E na maioria das vezes o sofrimento decorrente das nossas mazelas humanas, das nossas imperfeições morais, todas decorrentes ou do egoísmo ou do orgulho. Meus irmãos, nós estamos no momento do nosso planeta, esse planeta que tanto amamos, que é a nossa casa, um planeta em que o joio está sendo separado do trigo. O mal não tem mais vergonha, o mal não tem mais medo de mostrar a sua cara. As pessoas equivocadas que estão defendendo ideias equivocadas, que estão nutrindo pensamentos equivocados, que estão caminhando
na seara do mal, não tem mais medo de fazer isso. É uma guerra espiritual que está sendo travada aqui neste planeta. Então é importantíssimo, neste momento, que tenhamos fé para que o bem vença, para que o bem prepondere, para que o sofrimento da humanidade seja o menor possível. Que oremos, que façamos o melhor de nós para mitigar o sofrimento do nosso próximo. Sabemos que o sofrimento é importante para burilar a nossa alma, para o nosso progresso. Se não progredimos pelo amor, certamente teremos que progredir pela dor. Então, meus irmãos, dessa forma, vejamos o poder da fé. Esse poder que nos proporciona força para superar em nós as más inclinações, as mazelas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Esse poder, meus amados, minhas amadas, meus amigos, minhas amigas, vem da fé. A fé é esse combustível que nos fortalece, que nos dá energia necessária para transpormos os obstáculos da vida. Essa fé, meus queridos amigos, meus irmãos de caminhada, de jornada, vamos obtê-la com perseverança, vamos obtê-la por meio da oração, por meio dos pensamentos positivos, por meio do otimismo. O otimismo é importantíssimo. Pensamento é energia, tudo no universo é energia, mas o pensamento é energia. É o nosso espírito que está pensando, ele emite ondas. Pensamento emite ondas. Então, existe hoje equipamentos sofisticados que você coloca eletrodos no seu crânio e, pelo seu pensamento, você consegue dar comandos em outra máquina, pelo pensamento. Veja a força do pensamento. Pensamento faz com que haja conexões neurais, que são eletromagnéticas, que geram, digamos, códigos, né, esses que são detectáveis por outra máquina. Imagina esse nosso pensamento emanado para o bem. O poder de transformação deste pensamento. O poder de operar o bem que esse pensamento tem. Não é à toa que Jesus, considerado o maior psicólogo da humanidade, dizia: se a vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, diríeis para esta montanha: mova-se daqui para ali, e ela assim o faria. Essa é a verdadeira fé. É a fé que nos transforma, que nos fortalece. Também, não é à toa que Jesus disse: vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Nós somos luz. Nós somos amor. Temos que acreditar em nós, na nossa fé. Mas não aquela fé vacilante, é aquela fé que vem com serenidade, que vem com calma, que vem com brandura. Não aquela fé irada.
é a fé confirmada pelos nossos atos no bem, pelos nossos atos em favor do nosso próximo, pelo nosso amor em favor do nosso próximo, de todas as coisas, de todas as criaturas. Tenhamos fé, meus queridos irmãos e irmãs. A fé é capaz de remover todas as montanhas. Ela retira aquela carga negativa que existe em nós, nos impulsiona para frente, nos compele à prática do bem, nos capacita para fazer o bem, para realizar o que pessoas incrédulas consideram prodígios. As pessoas que têm fé realizam, porque elas obtêm o concurso da espiritualidade. Porque o pensamento é energia. Pensamento é energia. Existem espíritos que, com o poder do pensamento, conseguem realizar coisas que nós achamos que são coisas maravilhosas, coisas do além. Não, mas isso é da natureza. Se tivermos fé, se tivermos pensamento focado na realização do bem, conseguiremos fazer coisas incríveis. Então é isso, minhas irmãs, meus irmãos. Neste momento, eu vou até ler um ou dois parágrafos aqui, no comentário das palavras de Jesus. Aí o Espiritismo, o Kardec, explica alguma coisa, né? No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara de parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui a fé, caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Pensemos nisso então, minhas irmãs e meus irmãos. Tenhamos fé, tenhamos confiança em Deus. Para termos confiança em Deus é preciso ter humildade. Humildade. Então, a pessoa que não é humilde não consegue ter fé. Então, quando você acredita que há algo além de você,
mais poderoso que você e que você confia nisso, a força você vai conseguir trazer para você e vai conseguir realizar grandes coisas. Então, minhas irmãs, meus irmãos, que a paz de Deus que a paz de Deus possa estar com todos vocês, que possamos voltar para as nossas casas, se é que já estamos em nossas casas, né? Esse nossa breve fala, né? Não é presencial e sim virtual, mas que possamos então conseguir aquela tão desejada fé que vem por meio da oração, do pensamento positivo, da confiança em Deus. Façamos então uma prece final para encerrarmos este trabalho, que com certeza contou com todo o apoio da espiritualidade. Pai nosso que está nos céus, em todos os lugares, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje mais uma vez. Perdoai nossas ofensas na medida e na forma com que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, principalmente nas tentações do orgulho e do egoísmo, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus.